Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Os casos de influenza A do tipo H3N2 avançam pelo Brasil em pleno verão, uma época do ano em que as doenças respiratórias costumam ser menos comuns do que no inverno. Pelo menos 17 estados e o Distrito Federal já tinham registrado ocorrências de H3N2 até a semana passada. O aumento de casos começou na região metropolitana do Rio de Janeiro, onde autoridades sanitárias chegaram a admitir um quadro de epidemia de influenza. A cidade de São Paulo também foi uma das primeiras a sofrer com um grande número de casos de H3N2. A prefeitura começou uma campanha de testagem em massa. Na primeira semana, os números chamaram a atenção. 1 em cada 4 exames apresentou resultado positivo para a influenza A. A proliferação da H3N2 acontece ao mesmo tempo em que o número de casos de Covid-19 também voltou a crescer de forma acelerada. A situação é atribuída à Ômicron, a mais recente variante do coronavírus. Especialistas avaliam que o país pode ter um pico de casos da nova cepa da Covid-19 nas próximas semanas. Nas últimas semanas, os Estados Unidos têm batido repetidamente o recorde de novos casos diários de Covid-19, com mais de 1 milhão de infectados. Mas aqui no Brasil, qual é o cenário? Como saber se uma pessoa está infectada com Covid-19 ou com influenza? 17 estados do Brasil e o Distrito Federal já registram casos da variante H3N2, aquela influenza, aquela gripe mais forte que vem pressionando os sistemas de saúde. Começou pelo Rio de Janeiro e agora já se alastra pelo país. Atenção, não é para descuidar. Até o momento, 17 pessoas morreram por conta de complicações causadas por esse vírus. Aqui em São Paulo, por exemplo, o número de internações de pacientes com influenza no mês de dezembro foi até maior do que o número de pacientes com Covid-19. Por isso, a gente conversa agora com a Mônica Levi, que é diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações. Mônica, boa tarde, feliz ano novo para você. Larissa Alvarenga também participa com a gente aqui dessa conversa. Obrigada por nos atender. Vou começar perguntando como é que está a situação dessa onda de gripe aqui em São Paulo e em todo o país também. Bem, a gente está vendo notificação crescente do número de internações por síndrome da respiratória angústia grave, né? E ultrapassou em muito como causa de Covid, né? A gripe H3N2 dessa cepa chamada Darwin está superando e muito, né? É o que está predominando nas internações com esses quadros respiratórios graves. Qualquer situação que nós tenhamos no futuro depende do comportamento da nossa população. E o comportamento da nossa população e as orientações que são passadas a essa população. Então, o que nós devemos fazer e como nós devemos fazer? É incrível que já se passaram 2 anos e a gente ainda bate cabeça em relação a isso. Muitas pessoas falam coisas controversas e isso acaba dificultando muito o entendimento da população. Mas a gente calcula, pelo aumento de casos da Ômicron, que já deve chegar em torno de 30% dos casos atuais, a gente calcula que nos próximos 15, 2, 3 semanas, a gente possa atingir um pico similar à França, ao Reino Unido, aos Estados Unidos. Isso pode sim acontecer. E talvez a gente não descubra que isso está acontecendo porque a gente não testa. Para responder a essa e a outras questões, conversamos agora com o Hélio Baixa. Ele é médico infectologista, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor Hélio, muito obrigada por nos atender aqui no Item Mais. Bem-vindo. Obrigado. Prazer em estar aqui com vocês na CNN. Doutor Hélio, algumas dúvidas com relação ao avanço da Ômicron, não só no Brasil, mas no mundo. Tivemos o recorde de novos casos de Covid-19 em um dia no mundo. 2.400.000 novos casos. Mas o que vemos aqui no Brasil é sim um avanço da Covid-19 mais uma vez, mas ainda sem recordes. O que isso significa? Estamos subnotificando os casos ou, de fato, no Brasil, a situação é um pouco mais tranquila em relação a outros países do mundo? Não é o que a história da pandemia tem nos mostrado. Nós temos a grande vantagem de estarmos sempre no último cantão do avanço da pandemia. Isso aconteceu logo no início do ano 2020,
Nós continuamos assim em 2021 e parece que ainda andamos assim em 2022. Ou seja, nós temos o que acontece na Europa e as pessoas olham para aquilo como se fosse nada com a gente. E depois ficamos surpresos em que acontece exatamente a mesma coisa. Na Europa, nós tivemos aquela condição na Itália em 2020, em fevereiro, e parecia que em março, abril, o comportamento era de como se nada fosse com a gente. E nós cumprimos todo aquele calvário da mesma forma, se não foi pior. Então, nós temos que olhar para esses eventos como uma condição que nós podemos sofrer. E isso nos possibilitar tomar as medidas. Mas aqui não é o que parece que as nossas autoridades sanitárias estão fazendo. Há um atraso importantíssimo na vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Nós já sabemos que na Europa 28, 30% dos novos casos ocorrem nessa faixa etária não vacinada, eles estão correndo e já fazendo a vacina, e nós aqui ainda discutindo se pode ou não pode fazer a vacina, onde todo mundo faz, onde todos os trabalhos mostram que é segura. Ou seja, é uma coisa de acreditar em que nós estamos protegidos por alguma coisa. Talvez estejamos protegidos pela ignorância de alguns. Doutor, apesar do aumento de novos casos de Covid-19 no mundo, estamos acompanhando uma queda no número de mortes por conta da doença. O que isso traz de sinalização para a gente? De que a Covid-19 será uma doença mais rotineira do que podemos imaginar, porém sem causar tantas mortes como vimos no início da pandemia? Sim, nós temos 2 motivos pela grande redução do número de mortes. Primeiro é que essa Ômicron, que cresce, ela tem uma mortalidade, uma letalidade menor do que as variantes anteriores. Mas, em compensação, nós temos um número muitas vezes maior do número de casos. Ela tem uma transmissibilidade 70 vezes maior do que a Delta. Ou seja, é uma possibilidade de nós termos um colapso dos nossos sistemas de saúde, que é o que vem ocorrendo na Europa. A Itália, nós já temos uma procura por assistência médica acima da capacidade instalada deles. Essa comemoração de 2 milhões de casos se fez assim logo em seguida, porque nós tivemos, há poucos dias, nós tivemos o número recorde de 1 milhão de casos no mesmo dia. E agora nós estamos comemorando o dobro, comemorando, óbvio, no mau sentido. Doutor, além da Covid-19, também aqui no Brasil estamos vivendo o aumento do número de casos de influenza do tipo H3N2. Vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre o infectado pelo coronavírus e o infectado pelo vírus influenza. Apenas com base nos sintomas, é possível distinguir por qual vírus o paciente está infectado? Especialmente nos momentos iniciais da apresentação dessas doenças, não há diferença clínica que possamos fazer diagnóstico sem laboratório. O grande negócio é termos diagnóstico laboratorial disponível, especialmente para aquelas pessoas que são mais vulneráveis a essas doenças, de forma que a gente possa ter a terapia precoce de forma mais ágil. As medidas de prevenção com relação à influenza A são as mesmas quando a gente observa as recomendações sanitárias para combater a Covid-19. Quando a gente vê um aumento de casos de H3N2, ao mesmo tempo também o aumento de casos de Covid-19, é sinal de que não estamos tomando as medidas sanitárias recomendadas para conter a propagação desses vírus? Eu tenho dito que nós vivemos já há muitas décadas numa pocilga respiratória. Nós temos uma troca de secreções
infecção respiratória intensa no mundo inteiro. Uma pessoa espirra no Japão, em 5 dias nós temos o reflexo dessa transmissão aqui no Brasil. Se é que precisa de tanto tempo com esses transportes aéreos tão ágeis. E essa pocilga respiratória é a causa de nós termos, inclusive, essa pandemia do Covid-19. Nós temos convivido com um aumento de número de casos de todos os agentes de infecção respiratória. É muito comum agora, entre nós, além do SARS-CoV-2, do Covid-19, o vírus da gripe e o vírus sincicial respiratório, além de todos os outros. O que nós estamos presenciando é uma condição de muita vulnerabilidade pela falta absoluta de cuidados nessa transmissão respiratória no nosso cotidiano. E que não é de hoje, é que hoje nós estamos pagando o preço por isso. No Brasil, assim como em outras partes do mundo, a convivência entre o coronavírus e o vírus influenza começou a gerar um terceiro problema: os casos de infecção simultânea, a chamada flurona. O nome é uma referência às palavras flu, que significa gripe em inglês, e corona. Como os casos de infecção simultânea pelo coronavírus e pelo vírus influenza ainda são recentes, mais estudos são necessários para determinar os efeitos da presença das duas doenças ao mesmo tempo. Doutora, queria começar te perguntando sobre alguns registros que a gente tem de casos que vêm sendo chamados de flurona, que é a coinfecção de Covid-19 com influenza, né? Um nome que surgiu aí depois da primeira identificação em Israel. Qual seria a gravidade desse quadro duplo? Não estamos vendo casos, mas certamente há outros casos, além desses formalmente notificados às redes formais de notificação das secretarias da saúde, como nós sabemos que são um caso ou outro, mas certamente deve haver muito mais, né? A gravidade e eventual necessidade de hospitalização estará ligada, na circunstância de uma dupla infecção ou de uma co-infecção, como nós chamamos, estará ligada às condições próprias da pessoa. A propagação de novas variantes de vírus causadores de síndromes respiratórias em meio a uma pandemia é um sinal de alerta para autoridades e para a população sobre medidas sanitárias de proteção. Sobre elas e sobre os casos de flurona, falamos mais com o doutor Hélio Baixa, que segue conosco aqui nesse episódio. Doutor, segundo bloco aqui do nosso podcast, doutor, começo lhe perguntando com relação a esses casos registrados no país. Casos de flurona, uma co-infecção pelo coronavírus e pelo vírus influenza. Quais são os riscos para o paciente? Estar infectado por esses dois vírus é uma indicação de um agravamento do quadro de saúde? É uma condição que pode levar a um agravamento da apresentação clínica. Nem sempre 1 mais 1 é igual a 2. A nossa experiência nessas co-infecções é de que é uma potencialização da gravidade quando ocorrem duas. Há até a combinação com outros vírus. O vírus sincicial respiratório, que também está muito comumente entre nós, potencializa tanto a doença da gripe quanto do Covid-19. Na sua avaliação, estamos tomando as medidas necessárias para conter surto e até epidemias em algumas cidades e estados da influenza A, da variante H3N2, assim como de combate à Covid-19? Nós temos tido uma condição frágil no isolamento respiratório. Eu tenho notícias em outras cidades, eu moro em São Paulo, mas aqui em São Paulo a gente observa gradualmente um maior número de pessoas sem uso de máscaras. Tenho visto imagens de transporte público as pessoas sem nenhum cuidado. Ou seja, é admirável que não tenhamos um número muito maior ainda, porque nós temos tido um carnaval por dia, desde o início de dezembro. São multidões de pessoas em festas, em atividades de trabalho de forma não protegida e, além do que, sem nenhum cuidado de vigilância epidemiológica em cima desses casos. Nós não fazemos diagnóstico, nós não temos feito testagem, nós não temos cobrado a vacinação, como os países
civilizados fazem. Então, aqui nós temos uma política que propicia muito essa condição de risco. Doutor, sabemos que a variante em circulação já em nosso território, a variante Ômicron, ela é mais transmissível quando falamos de Covid-19. Quando falamos de gripe, de influenza, da variante H3N2, por que ela se propagou tão rápido? Há alguma explicação para isso? Ela se propaga quando nós convivemos um com os outros em pocilga respiratória. Nenhum cuidado com o ar ambiente, nenhum cuidado com a proteção individual, uma exposição desnecessária. Para garantir a nossa atividade econômica, nós teríamos que ser mais prudentes, porque logo nós poderemos ter aqui essa condição de nós termos 1/3 dos bombeiros contaminados, um impacto na atividade econômica, que é um preço a pagar pelo descuido. Se nós quisermos manter a atividade econômica, devemos olhar para a Europa, olhar para os Estados Unidos e começar a ter uma atividade de maior cuidado aqui com a transmissão aérea desses patógenos respiratórios. Existem análises, doutor, apontamentos que indicam um pico de casos de Covid-19 por conta da variante Ômicron em cerca de 2 semanas aqui no Brasil. Qual é o risco de termos 2 doenças respiratórias circulando massivamente no nosso país? O risco é inteiramente calculado como possível. Ao mesmo tempo que houve o avanço dessas variantes, nós tivemos um relaxamento nos cuidados de proteção. Essa situação é paradoxal, porque ao invés de nós termos mais cuidados, nós tivemos um descuidado e na falta de uso de máscara. Chegou a ser até anunciado, eu cheguei a escrever artigo discutindo se era para se manter máscara nas ruas ou não. Aqui houve autoridade que queria, e isso não se faz impunemente. Quando você passa para a população que não é mais necessário usar máscara, as pessoas começam a não usar máscara. Mesmo porque nós não temos nenhuma política de coibir essa condição. Então, é um desastre anunciado. Doutor, se há esse risco, vamos encerrar com dicas para quem está nos ouvindo. Diante dessas ameaças, 2 vírus respiratórios circulando no nosso país, como podemos nos cuidar? Como podemos proteger os nossos parentes, nossos familiares, nossos amigos? Primeiro, isolamento respiratório. O uso de máscara é fundamental, tanto no espaço aberto, quanto principalmente no espaço fechado. Devemos estar vacinados contra Covid-19 nas 3 doses. Primeira, segunda e terceira dose. Uma dose protege quase nada contra o vírus dessa variante Ômicron. 2 doses protegem pouco. 3 doses têm uma eficiência bem maior. Então, garanta a sua terceira dose. Doutor Hélio, mais uma vez, obrigada pelas dicas, obrigada por toda a explicação. Muito prazer meu estar aqui com vocês da CNN. Estou sempre stand-by para o que vocês precisarem. Maravilha, obrigada pela ajuda, doutor. Um grande abraço. Até uma próxima. Até uma próxima. É com essas dicas que encerramos esse episódio do Item Mais. Proteja-se contra a Covid-19, contra o vírus influenza, use máscara e vacine-se. A gente se vê amanhã. Até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Roberto Rudinei. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.